Eu sou a doutora Tassiana Malagoli, sou especializanda 1 do curso da Fundação Hilton Rocha e vou apresentar para vocês sobre o tema da ceratite bolhosa através da orientação do nosso preceptor Arley Salgado. A ceratite bolhosa é definida como uma doença endotelial caracterizada por um edema descompensado do estroma corneano, associada ali às bolhas subepiteliais que se rompem à superfície, com alterações da junção endotelial e uma acumulação de matriz extracelular subepitelial. Nos casos mais severos, podemos encontrar ainda fibrose subepitelial, um espessamento do estroma e um aumento da vascularização corneana. É uma doença progressiva, dependente da duração do edema estromal e associada à perda de células endoteliais. Aqui eu coloquei para nós uma imagem só para que a gente lembre das camadas da córnea. Ali temos o epitélio, a membrana de Bowman, o estroma, a membrana de Descemet e o endotélio. A histopatogênese dessa doença é relacionada à lesão das células endoteliais corneanas, com alteração na função da quantidade das bombas de sódio e potássio ATPase, com alteração na membrana basal, levando a um acúmulo de líquido do estroma e uma distorção das fibras de colágeno deste. Ao longo prazo, pode ocorrer ainda a ruptura dessa membrana de Bowman, com depósitos de fibrinogênio, uma fibrose subepitelial e perda de glicosaminoglicanos estromais. Aqui eu tenho uma foto para a gente ter noção do que é essa alteração. Ali nas setas que foram colocadas, a gente tem várias bolhas epiteliais de tamanhos médios. O reflexo da luz é irregular, demonstrando as múltiplas pequenas bolhas que revelam esse edema microcístico. Há também uma opacificação geral da córnea, que pode ser vista pelo turvamento da borda da íris, por exemplo, ali na posição para nós de 6 horas. Além disso, a ceratite bolhosa ela pode ter como causa todos os processos que provoquem perda dessas células endoteliais, sendo o trauma cirúrgico a etiologia dominante. Então, como exemplos, nós vamos ter a facoemulsificação do cristalino, a cirurgia de glaucomas, retinopexias, a cirurgia refrativa, as ceratectomias superficiais, os partos traumáticos com fórceps e contusões oculares e até mesmo perioculares. Dentre outras causas, vão se destacar as distrofias endoteliais e a principal, a de Fuchs, os tumores da câmara anterior, o glaucoma agudo e a endotelite herpética. Aqui eu coloquei uma imagem que vai mostrar para nós a córnea normal, a córnea já com certa alteração agutada leve, agutada moderada e agutada acentuada, que vão ser as alterações ocorridas no endotélio. Sabemos que quanto maior o trauma, a inflamação e mais elevada a pressão intraocular no pós-operatório, maior a probabilidade de desenvolvimento do edema corneal. Todos esses fenômenos vão afetar a transparência da córnea. A córnea precisa ser desidratada. Com essa lesão endotelial e essa deficiência na bomba de sódio e potássio, a ATPase, nós vamos ter uma alteração da hidratação dessa córnea, que estando hidratada vai perder sua transparência. Além disso, a espessura endotelial desce abaixo das 500 células por milímetros quadrados. Além das alterações endoteliais, há uma perda da integridade da membrana de Descemet, com um descolamento associado ou não a rupturas, dobras e distensão ou espessamento. Essas alterações a nível do endotélio e da membrana de Descemet conduzem então à hidratação da córnea e à formação dessas bolhas subepiteliais que nós vimos na imagem. Temos aqui então uma córnea opacificada por uma bolhosa. Então a gente vê aqui que a córnea perde aquele aspecto dela transparente. Aqui nós vamos ter uma córnea inchada, demaciada antes do transplante, então a gente vê que ela tem aquela perda da transparência. E aqui 1 mês após a cirurgia em que a gente recobrou a transparência da córnea e a sua funcionalidade. Como clínica, esse paciente vai apresentar para nós uma baixa acuidade visual, o edema e essa vascularização mental causam uma diminuição da transparência da córnea. Pode ter dor, fotofobia, uma sensação de corpo estranho e até mesmo lacrimejamento. O diagnóstico é clínico através do exame com lâmpada de fenda, podendo ser auxiliado através da paquimetria ou mesmo a microscopia especular. Então aqui
a gente vê um olho com alteração no pré-operatório, né? Aqui no caso o olho direito, com as suas bolhas subepiteliais, essa perda aí da transparência corneana quando a gente faz o exame na lâmpada de fenda. O tratamento, como objetivo principal, ele tem um alívio sintomático e, sempre que possível, a melhoria e estabilização da acuidade visual do paciente. Como tratamento clínico, nós vamos ter os agentes tópicos hipertônicos, os lubrificantes e as lentes de contato terapêutica. Como tratamento cirúrgico, nós temos uma gama de possibilidades que vai depender do quadro do paciente, do estágio que se encontra, das complicações que pode advir da doença. Então, nós vamos ter as funções estromais anteriores, o transplante de membrana amniótica, a conjuntivoplastia, a queratectomia, a queratoplastia, o crosslink do colágeno. Como tratamentos assim, relativamente novos, eles falam inibidor da RH-ocinase e a inserção de óleo de silicone intracorneano assistido pelo femtosegundo de laser. Aqui nós temos na primeira imagem uma córnea com a ceratopatia bolhosa, antes apresentando todo o seu borramento aqui, e após o transplante de endotélio, qual foi o aspecto que essa córnea retomou, né? Aqui está a minha bibliografia. E deixo para vocês uma mensagem, um poema de Cecília Meirelles, que é o mapa da anatomia, o olho. O olho é uma espécie de globo, é um pequeno planeta com pinturas do lado de fora, muitas pinturas, azuis, verdes, amarelas. É um globo brilhante, parece cristal, é como um aquário com plantas finamente desenhadas, algas, sargassos, miniaturas marinhas, areias, rochas, naufrágios e peixes de ouro. Mas por dentro há outras pinturas, que não se veem, mas são imagens do mundo, outras são inventadas. O olho é um teatro por dentro e às vezes sejam atores, sejam cenas e às vezes sejam imagens, sejam ausências, formam no olho a lágrima. Obrigada.